dia, estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta terça recebendo a dirigente sindical Dirlene Ferreira para falar um pouco da sanção da Lei de Paridade Salarial. Seja bem-vinda, Dirlene. Obrigada, Larissa. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar desse tema que aconteceu agora na semana passada, né, que está em alta aí. Certo. Dirlene, você esteve no Encontro de Mulheres, onde o tema foi paridade. E no último dia 3 de julho, o presidente Lula sancionou a Lei de Igualdade Salarial. Como você avalia a importância dessa lei? Essa lei, ela já existia, né, na CLT desde 1943, mas ela nunca foi cumprida. Não tinha algo que fizesse com que essa lei fosse cumprida. Estive lá no Encontro de Mulheres, no Encontro Nacional de Mulheres. O tema lá era paridade. Paridade no movimento sindical, paridade na empresa quanto Correios, né? Foi um encontro muito produtivo, tiramos nossas pautas. E essa questão da paridade lá foi bem discutida justamente na semana em que o presidente Lula sancionou essa lei da igualdade salarial, né? E assim, quais são os impactos que você acha que vai ter na vida da mulher no mercado de trabalho? Não só a Correios, mas nas outras empresas privadas, por exemplo. Falando positivamente, né, para as mulheres, vai ser um ganho muito bom, porque em alguns casos, tem mulheres que elas recebem 44% menos do que os homens, elas estando no mesmo cargo. Então, assim, positivamente, vai ser muito bom você estar na mesma função que um homem e receber o mesmo valor. Mas falando do ponto negativo, como o nosso país é bem machista, como disse um deputado no dia da votação, que isso pode prejudicar as mulheres, porque o patrão, ao invés de contratar uma mulher por X valor, ele vai optar por contratar um homem. Eu achei um absurdo a fala, mas se você for parar para pensar, ele vai realmente preferir contratar um homem para fazer essa função, mesmo ele pagando um valor maior para o homem, ele prefere o homem pelo fato da mulher ser mãe. Ao acompanhar o filho no médico, quem vai geralmente é a mãe. Na gravidez, né, você acaba se afastando mais vezes. Tem a licença maternidade também. Pode ser que isso gere um impacto negativo na contratação das mulheres. O que a gente espera que não. Eu espero que realmente elas possam ser contratadas e além dessa multa, que é 10 vezes o salário que ela deveria estar recebendo, o empregador terá que pagar se ele descumprir, eu acredito que deveria haver essa paridade, 50% homens e 50% mulheres. Assim, eu acredito que ficaria mais fácil de ser cumprida à risca essa lei. Exatamente. É bom você falar isso, Dirlene, porque essa lei não é só no Brasil. Tem muitos países, mais de 97 países, que já tem essa lei, mas que na prática também ela não funciona, porque é o que você falou. A gente vai ter a lei, a gente tem a multa, né, como você citou, mas e se a empresa não contratar a mulher, né? Porque isso é o que pode realmente acontecer. Não vai acontecer em empresas públicas que tem um concurso público, e aí a gente, né, já entra em outro assunto, que é da importância de se ter concurso público, né, nos órgãos municipais, federais, estaduais, mas e nas empresas particulares, né? Porque, infelizmente, o que pode acontecer é isso, né? Não contratar as mulheres e contratar os homens para evitar que se pague a multa e que a empresa saia no prejuízo, porque, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista onde as pessoas só querem o lucro, né? Exatamente. Então, essa é uma questão aí que a gente pode enfrentar. Agora, além da igualdade salarial entre homens e mulheres, quais outras medidas você acha que são importantes para promover essa equidade de gênero no ambiente de trabalho? Eu acredito que o que poderia melhorar no ambiente de trabalho, além dessa igualdade salarial, era uma redução de jornada, né? Porque a mulher, ela já tem uma jornada dupla ou tripla. Então, eu acredito que para essa igualdade, essa paridade no ambiente de trabalho, essa questão da redução de jornada seria muito importante para nós mulheres. Mas a gente sabe que é um caminho longo, a gente sabe que essa sanção dessa lei agora
ainda haverá muita luta para que isso seja cumprido, até porque são muitas regrinhas que é a questão de, se você pode até ter a mesma função que um homem, mas se você entrou na empresa, por exemplo, 1 ano após, 2 anos após, o homem, então seu salário já vai ser menor. Não tem o dever de ser igual. Se você entrou depois, você já ganha menos. E tem agora também que as empresas acima de 100 funcionários, ela tem que trimestralmente, ela tem que apresentar um relatório de que ela está pagando igualmente para os homens e para as mulheres, né? Sim, uma lei de transparência. Isso. Né? E assim, para você, o que você acha que são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam na busca de cargos de liderança e de posições de destaques em suas carreiras? Porque muitas vezes a gente está falando de igualdade salarial, de paridade, mas às vezes a mulher até recebe o mesmo salário que o homem em algumas empresas e mesmo em empresas públicas, né? As mulheres recebem os mesmos salários. Só que ela também não consegue acessar um cargo de liderança. Ela não consegue ser chefe, até porque muitas vezes tem aquilo, né? O homem mandar no funcionário, se ele pedir, exigir certa postura, ele é líder. Mas se a mulher faz o mesmo, se a mulher ali, ela pede, exige mais do funcionário, ela é a chata, ela é mal educada, então tem todas essas questões que a gente vê no dia a dia. Então, o que você acha que impede a mulher de ocupar um cargo de liderança? Essas questões envolvem muitas coisas, né? Geralmente, a maioria das empresas, o líder, o número 1 do topo, ele é um homem. E quando ele vai escolher alguém, ele geralmente escolhe a maioria, o outro homem. Exato. E o que eu acredito, não posso falar com certeza que é, mas assim, é o que a gente acredita que seja. É o fato que eu falei, ela é mãe, ela tem jornada dupla. A mãe, quando o filho adoece, é a mãe que vai. Se o filho fica doente, é a mãe que vai. Se a mãe engravida, ela vai ficar 4 meses de licença. Então, o contratante, ele acaba pensando em todas essas situações. E é igual você falou, quando é para lidar com pessoas, a mulher ela é bem mais criticada do que um homem. E eu falo isso porque nos Correios é assim. Tem muitos casos assim. Quando é uma mulher, ela é chata, ela é autoritária, mas o homem ele pode falar de qualquer forma que tá tudo bem e ninguém critica. A gente tem muito o que lutar, a gente tem muito o que exigir para que nossos direitos sejam cumpridos. Inclusive agora, com essa igualdade salarial, que não é só porque sancionou essa lei, a partir de sancionada, a gente já começa a receber. Não vai ser assim. Ela vai ser descumprida, sim, por pequenas empresas, por grandes empresas. Não vai ser fácil. E tem essas questões, né, que a gente pode acabar sendo até prejudicada pelo fato de ele preferir contratar um homem com valor do que contratar uma mulher. Exato. E por isso a importância da gente estar fazendo esses debates e das mulheres estarem participando dos eventos. Exatamente. Que não só o sindicato, mas que outras organizações promovem para as mulheres. Porque muitas vezes, igual isso que a gente está falando, do homem ser visto como líder e a mulher ser vista como autoritária. Infelizmente, muitas vezes isso acontece com a própria mulher. A mulher tem essa visão. Se outra mulher ser líder dela, a mulher já vê com certo receio. Mas quando é o homem, não, ok, porque ele é homem, ele é o líder. Sim. Então, muitas vezes, ontem eu até estava lendo uma notícia falando que a cantora Taylor Swift tinha sido multada por conta de descarte de lixo irregular. E a própria matéria falava que isso não é só com ela, com outros famosos também. Mas como ela é mulher, a notícia tem muito mais enfoque. Porque se espera que a mulher seja certinha, que faça tudo certo. Então, dentro da empresa, se espera que a mulher fale com uma voz doce, que ela não mande nos outros, que ela não exija resultados, mas do homem, ok. Então, a gente vê isso muito nas empresas e, infelizmente, a gente vê as mulheres com esse tipo de visão, né? E que também, Larissa, a gente tem que ser bem clara de que mulher parece que é o tempo todo rival uma das outras, né? Então, assim, quando uma mulher, até nós mulheres mesmo,
que é a líder e vai escolher outro, você acaba escolhendo um homem porque você é meio que rival. Então, assim, tanto que lá na Câmara, quando foi para votar, 10 mulheres votaram contra, que eram do partido PL, né? Que a gente sabe que o partido do PL é contra todas os meios de se promover igualdade, né, exatamente. Social. Então, 10 mulheres votaram contra e 8 homens. Então, assim, quando eu li a matéria que falava que 10 mulheres votou contra algo que é para as mulheres, eu fiquei chocada. Eu acho que a gente tem que se apoiar uma na outra para que a gente possa conquistar os nossos direitos. Mas é muito complicada essa questão porque não é com todas. A gente tem que deixar claro que não é com todas, mas existe essa rivalidade entre mulheres. Infelizmente, né? E é algo social que vem desde criança, né? Sim. É uma coisa que os pais ali vão criando. As meninas são fofoqueiras, brigam uma com as outras, mas os homens não, são sempre amigos. Então a gente vai vendo isso em outros aspectos da sociedade, né? E principalmente no mercado de trabalho, né? Sim. Então é uma coisa assim que a gente precisa sempre estar desconstruindo. Claro. E é igual nessa questão que a gente está conversando aqui de, mas pode ser que a empresa deixe de contratar mulher. Mas era a hora das mulheres também pensarem numa contraposição para isso, né? Exatamente. Se isso vai acontecer, o que a gente pode fazer para inibir isso? Exigir, então, dentro da lei que se crie cotas, né? Metade. Cada empresa vai ter que contratar 50% de mulher e 50% de homem. Sim. Ou até uma margem maior, né? Porque é uma coisa que a gente também falou muito no mês de março, quando a gente fez especiais do Dia das Mulheres, é que não tem mulher também no meio político, né? Por conta disso, se criar as cotas de 30% de mulheres em cada partido, mas lá no dia a dia mesmo eles colocam laranja, ou uma mulher que lá na frente vai desistir. E houve até partidos que colocaram homens na vaga das mulheres. Então, assim, são coisas que, como você disse, que tem que ser desconstruída. E tá um exemplo dessa lei mesmo, que ela tá na CLT desde 1943 e nunca foi feito nada para que isso se cumprisse. Exato. E quantas mulheres nós somos? Nós somos a maioria. E nada é feito para que os nossos direitos sejam cumpridos. Vai ser outro desafio. Houve críticas em cima dessa lei e a gente tem que entender que, por mais críticas que tenha, o que a gente tem que fazer? É fazer com que ela seja cumprida. Né? E não criticar, né? Exigir. Se eu estou numa empresa onde eu sou mulher e o meu salário está menor do que o homem que está na mesma função que eu, no mesmo cargo, e que a gente foi contratado na mesma época, há os canais, né, de denúncia, Ministério Público, a gente tem que procurar a exigir nossos direitos. Exatamente. E participar também desses momentos de debates, né, dos encontros que o sindicato promove. Sim. Não só o seu, mas o outro também, né? Sim. A gente tem muitos sindicatos, né? Tem sindicatos de empresa privada, empresa pública. E, assim, por mais que não tenha, mas você pode acabar participando de ações que tem aí na Assembleia Legislativa. Tem várias coisas que a gente pode estar participando que não é exatamente ligada ao nosso trabalho, ali à nossa empresa. Se a sua empresa não promove, então procure outro lugar onde você possa participar para exigir que seus direitos sejam cumpridos. Exatamente. Então, esse foi mais uma edição do nosso quadro Classe Trabalhadora em Debate. Vocês podem assistir essa matéria e outras no canal do YouTube do Sintec de GO e fiquem atentos às próximas entrevistas, às próximas informações. Obrigada, Dirlene, pela sua presença. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Espero que nós mulheres possamos cada dia mais ir dando um passo de cada vez para que nossos direitos sejam conquistados, porque não é fácil que nossos direitos sejam cumpridos como estão escritos, né? Porque parece que para os homens é bem mais fácil. E isso não é vitimismo. É porque todo mundo sabe que se a gente for analisar números, isso comprova. Eu agradeço ao convite, Larissa, e que qualquer dúvida em relação a isso, os contatos do sindicato estão à disposição, os diretores aqui, a recepção, o meu contato, para que vocês possam tirar as dúvidas em relação a essa igualdade salarial.